Vasco busca quebrar único tabu que falta com Ramon Dias no comando, lá em Minas Gerais. Para isso, o time está se preparando e já viaja neste domingo para enfrentar a equipe do América. Vamos falar também sobre arbitragem para esse jogo, é a arbitragem FIFA. Vamos trazer informações também sobre uma dúvida que muita gente teve, óbvio, por causa da situação que houve no Carioca no jogo contra a equipe do Botafogo que foi adiado. A galera quer saber, os jogadores que foram contratados já no segundo turno podem jogar contra a equipe do América? E eu vou explicar isso aqui para vocês e muito mais, e também falar sobre a vitória hoje das meninas da Colina dentro de São Januário. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, é sempre um prazer falar do nosso gigante da colina. E para o jogo contra a equipe do América, já tem arbitragem definida. Trata-se de árbitro FIFA, inclusive ele já apitou um jogo do Vasco recentemente, né? Inclusive eu estava lá. Bahia e Vasco. Ramon Abate Abel apita Vasco e América, América e Vasco na Arena Independência. O árbitro FIFA o último jogo dele foi pela equipe justamente contra o Bahia, né? Bahia e Santos, e volta a apitar aí um jogo do Vasco contra a equipe do América Mineiro. Lembrando que na última partida que ele apitou do Vasco foi um empate contra a equipe do Bahia. Ramon Abate Abel será aí o árbitro de Vasco e América, América Mineiro e Vasco da Gama, a Ramon Abate Abel. Olha, o Vasco que está se preparando, hoje treinou novamente no CT para enfrentar a equipe do América. O Vasco viaja já neste domingo para Minas. Isso sempre acontece, o Vasco viajando um dia antes. E aí Ramon Dias amanhã a gente também já deve ter a lista de relacionados. Para esse jogo, por enquanto, nenhum desfalque, né? Pelo menos a assessoria não passou nenhum desfalque pra gente, nem ninguém tem sentindo nenhum tipo de dor, nem nada relacionado ao que possa deixar algum jogador fora do jogo. O Vasco tentará quebrar um tabu que foi batido em Minas, né? O único jogo que o Vasco venceu fora de casa neste campeonato, até agora, foi contra a equipe do Atlético Mineiro, justamente no Mineirão. Agora o Vasco vai jogar contra o América Mineiro dentro da Arena Independência. O Ramon Dias tem, com esse elenco do Vasco, fora de casa, 2 empates e duas derrotas. Contra a equipe do Corinthians e contra a equipe do Palmeiras, as 2 derrotas, os 2 empates contra Bragantino e Bahia. E também busca a sua primeira vitória fora de casa. Então, o Vasco agora pode voltar ao local onde ele venceu pela primeira vez no campeonato, onde ele venceu pela primeira vez fora de casa e conseguir fazer o seu resultado, porque uma vitória do Vasco tira o clube da zona de rebaixamento, manda o Vasco aí para a 15ª colocação. Então é importantíssimo a vitória contra a equipe do América, que também está desesperado. O América tem aí 16% de chance de escapar da zona de rebaixamento, mas a gente sabe que números não entram em campo. E o Vasco precisará fazer um jogo bem equilibrado, mesma forma que entrou contra a equipe do Coritiba, focado, indo para cima da equipe do América Mineiro, como se estivesse dentro de casa mesmo, para fazer o seu resultado, sair da sua zona de rebaixamento, e aí o Vasco passa a não depender mais de ninguém, somente dele, né? Porque você saindo de uma zona de rebaixamento, quanto mais vitórias você tiver, quem tiver atrás vai ter que correr atrás, né? Então, o Vasco tem que fazer aí o seu resultado, sai da zona de rebaixamento, é um jogo atrasado, já tem o Santos no próximo domingo, é um jogo que vai ter torcida lá em Santos e tudo mais, mas a gente também tem que ir pra cima buscar o nosso resultado. E é isso, as próximas 2 partidas aí o Vasco conseguindo fazer o seu bom resultado, saindo da sua zona de rebaixamento, conseguindo fazer pontos, saindo dessa situação, vai fazer com que o Gigante da Colina tenha grandes chances de se livrar e de buscar coisas maiores no Campeonato Brasileiro
da Série A, né? Importantíssimo, então, que o Vasco consiga o resultado contra a equipe do América. Jogo que acontece às 20 horas. Com isso, o Gigante da Colina, como eu falei, treina pela manhã deste domingo. E após treinar neste domingo pela manhã, o Vasco viaja para Minas Gerais, onde terá também casa cheia, né? Teremos aí torcida vascaína que ocupou todos os seus ingressos, também os ingressos que foram colocados à venda aí de forma extra para poder apoiar a equipe na Arena Independência. Hoje teve jogo em São Januário, né? Hoje teve jogo e teve mais uma goleada. São Januário virou o território das goleadas, né? Os homens golearam 5-1 contra a equipe do Coritiba. E hoje as meninas aí com a presença de pouco mais de 1.400 pessoas presentes, entre famílias e tudo mais. O Vasco venceu o Serra Macaense na estreia do Campeonato Carioca. Anne Marabá fez 2 gols. Carol Alves e Yasmin completaram 4-0 para o Vasco. As meninas que jogaram aí com essa camisa muito bonita, né? Era a antiga terceira camisa do Vasco. E agora as meninas jogaram com ele. Inclusive, poderia o Vasco colocar as camisas negras para as meninas jogarem também, né? Mas enfim, essa camisa também é muito bonita. Foi a camisa que sucedeu a camisas negras. E as meninas conseguiram aí vencer de forma imponente o Serra Macaense por 4-0 dentro de São Januário. Nesse jogo que contou aí também com presenças de algumas pessoas ilustres lá em São Januário. O Rossi acompanhou também pela Vasco TV. Enfim, foi um jogo muito importante aí para as meninas da Colina que estrearam com o pé direito dentro de São Januário. Jogo importante para o Gigante da Colina. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Enfrentamos o América às 8 horas da noite, na Arena Independência. É um jogo importante, jogo válido pela 15ª rodada. O Vasco pode, de uma vez por todas, colocar o pé na porta e sair da zona de rebaixamento. É um jogo que requer também paciência, porque a gente sabe que vai, da mesma forma que o torcedor está ansioso por esse jogo, os jogadores também estarão, mas o Vasco tem que ter muita cabeça no lugar para poder fazer o seu resultado, poder sair de lá com uma situação interessante e aí sim a gente sair fora dessa zona de rebaixamento. Então é isso, amanhã eu volto com mais informações. Como eu falei, amanhã a gente não vai ter live, gente. Eu já preservei a voz um pouquinho hoje, eu falei que só faria um vídeo. Amanhã a gente continua fazendo um vídeo também, preservar um pouquinho mais a voz para que a gente possa na segunda-feira ter uma live legal. Eu já tô melhorando um pouquinho, já não tô tão rouco, já não tô com aquele pigarro que a gente, quando fala muito, a gente começa a tossir. Mas enfim, tô melhorando, tô ficando bom e a gente voltar a ter a nossa programação normal, beleza? Tamo junto, Deus abençoe a todos. Saudações vascaínas, muito obrigado pela sua audiência e amanhã a gente volta com a lista de relacionados, com as informações, possível escalação e tudo do Vasco. Valeu!